tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai falar de raiz quadrada dos números inteiros, beleza? Minha primeira pergunta para você é essa aí. Vocês conhecem os quadrados perfeitos? Sim? Quem são eles? Se não, o que são números quadrados perfeitos? Tá aí a resposta para vocês. São aqueles que possuem raiz quadrada exata. Vamos dar uma olhada em alguns aqui que eu coloquei especialmente para vocês. Esses números que estão na diagonal em verde aí são os números quadrados perfeitos. Por que 1 é quadrado perfeito? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Ou seja, portanto, a raiz quadrada de 1 também é 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1 é quadrado perfeito, 4 é quadrado perfeito, 9 é quadrado perfeito, 16 é quadrado perfeito. E olha que interessante, as respostas estão aqui, ó, no início dessa primeira coluna aqui, ó. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7, porque 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 64, 8, porque 8 ao quadrado é 64. Sempre vamos fazer a correlação da raiz quadrada com a potência quadrado, tá? Lembrando que a potenciação é a operação inversa da radiciação, beleza? Esses aqui são todos os quadrados perfeitos? Claro que não. Os números quadrados perfeitos são infinitos. Quais seriam alguns na sequência? Aí você ia pensar, 11 vezes 11 é 121, 12 vezes 12 é 144. Esses que são os quadrados perfeitos, tá, galera? Beleza. Agora que já conhecemos e já relembramos os quadrados perfeitos, vamos relembrar dos termos da radiciação, beleza? Nós temos o índice, que vai ser sempre o númerozinho que vai ficar aqui em cima, a gente vai chamar ele de índice, tá? Na raiz quadrada, esse índice é 2, ele fica implícito. Esse índice aqui, ele tem que ser maior ou igual a 2, tá? Ou igual a 2. Não pode ter menor que 2 no índice, tá? Então, esse n ali, vamos botar assim, ó, n tem que pertencer aos naturais, tá? Só pode ser naturais. E aquele n tem que ser maior ou igual a 2, tá? É o índice. Não pode ter números racionais, não pode ser inteiro negativo, tá? Então só pode ser natural. Radical, que é o símbolo aqui, vamos ficar atentos também ao radicando. Radicando é o número que vai ficar aqui dentro do radical, beleza? E a resposta, tá? A resposta aqui é a raiz. Então, quando a gente fala que a gente vai extrair a raiz, é a resposta. Então, vamos relembrar os termos. Índice fica aqui, tá? Radicando fica aqui dentro e raiz é a resposta. Lembrando que quando esse índice está implícito, a raiz é quadrada. Vamos lá, raiz quadrada. Existem outras raízes, professor? Claro, raiz cúbica, tá? É só lembrar de como é que a gente lê o expoente 3, cubo, então essa raiz é cúbica. E o expoente 4, a gente lê a quarta potência, então isso aqui é a raiz quarta, e assim sucessivamente. Lembrando que tem que seguir essa característica aqui em cima que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Vamos dar continuidade. E aí vemos a nossa primeira pergunta, já que nós estamos falando de números inteiros, tá? De números inteiros. Vamos lá, dos números positivos a gente já sabe, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, vou deixar aqui no cantinho também que a raiz quadrada de 0 é 0. Existe raiz quadrada de 0? Existe, é 0, porque 0 vezes 0 é 0, então a raiz quadrada de 0 também é 0. Mas a grande pergunta, existe raiz quadrada de radicando negativo? Beni, quem é o radicando? É o número que está ali dentro, por exemplo, o menos 4. E aí, quanto que é a raiz quadrada de menos 4? Pense um pouquinho. Talvez você já deva estar pensando numa possível resposta.
E a raiz quadrada de menos 36? E a raiz quadrada de menos 100? Se você pensou que aqui a resposta é menos 2, eu lhe falo que não é. Se você diz que a resposta aqui é menos 6, eu também te digo que não é. Se você diz que aqui a resposta é menos 10, eu também te digo que não é. E agora, meu povo, o que é que a gente vai fazer? Vamos prestar muita atenção. Quando o radicando é negativo, não vai existir raiz quadrada. Não vai existir raiz quadrada. Lembre-se que aqui tem um 2 implícito, tá? E aí, bem, a gente faz o quê? Deixa em branco? Não. Coloca zero? Também não. A gente vai usar aquela simbolização que eu já ensinei para vocês. Não existe para todo número real. A gente não vai colocar esse tipo de situação para vocês não, tá? Mas se aparecer, vocês vão lá colocar lá de novo. Não existe para todo número real. Por que a gente tem que colocar isso? Porque ele não existe para o real, mas ele existe para uma família de números que vocês ainda não conhecem, tá? Não existe para todo número real, tá? Vou colocar aqui a tradução. E esse símbolo aqui quer dizer não existe, tá? Você poderia, o professor, eu poderia escrever assim em português sem ser no matematiquês? Não existe? Claro, mas não esqueça de terminar a sua frase. Todo número real, tá? Porque se você disser apenas que não existe, você está dizendo que não existe em lugar nenhum. Mas existe em algum lugar? Existe. Ele não existe no conjunto dos números reais, que é o que a gente vai estudar aqui no ensino fundamental, beleza? Mas tem uma situação que pode acontecer com vocês aqui no 7º ano, que é esta daqui. Se o negativo vier aqui na frente, observe, o radicando aqui não é negativo. Esse cara aqui é de oposto, tá? Todas as vezes que você vir esse número lá, esse cara aqui vai ser de oposto. Então você faria, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2, tá aqui. E o oposto de 2 é menos 2, tá lá. Perfeito. Esse menos também pode estar assim na frente do parêntese, é a mesma coisa, é o lance do oposto, beleza? Então, quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. E o oposto de 7 menos 7, isso aqui também está certo. Vale lembrar que isso daqui é igual àquela explicação disso daqui, galera, ó. Menos 2 ao quadrado é 4. Tá? Base negativa, expoente par, a resposta é positiva, porque isso daqui é menos 2, vezes menos 2. Então, essa resposta é 4. Só que isto daqui, galera, menos 2 elevado ao quadradinho assim, sem o parêntese, é a mesma situação disso daqui, tá? Lembre-se, esse menos aqui é de oposto. Então, você vai fazer 2 ao quadrado, 4, tá? 2 ao quadrado, 4. E esse menos o oposto de 4 é menos 4. Beleza? Fazendo uma recapitulaçãozinha aí para a galera que ficou meio com dúvida. Tranquilo? E quase lá. Vamos para uma outra pergunta. E se a raiz fosse cúbica, não fosse quadrada, será que não existiria, por exemplo, isso daqui, raiz cúbica de menos 27? E eu digo para você que essa resposta ela existe e ela é menos 3. Bem, por que é menos 3? Porque se você pegar o menos 3, a operação inversa, e elevar ao cubo, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E isso vai dar o menos 27. Porque menos com menos dá mais e mais com menos dá menos.
como a gente já viu na aula de potenciação. Então, quando esse índice aqui, galera, ele é um número ímpar, tá? Quando esse índice é um número ímpar, o radicando ele pode ser negativo, sim. Então, ele pode ser negativo, tá? Então, a resposta vai ser negativa. Vamos para outro exemplo. E se o índice for 5? É a mesma história. Agora, só tome cuidado que eu coloquei uma coisinha a mais aqui para você. Não é que vai acontecer sempre quando o índice é 5, não. Poderia acontecer em qualquer situação. Como é que a gente vai fazer aqui? O que esse menos aqui na frente quer dizer? Oposto. Quanto que é a raiz quinta de menos 32? Primeiro você vai ver que isso aqui dentro pode ser negativo, o radicando pode ser negativo, porque esse índice é ímpar. Você vai lembrar que 2 elevado à quinta potência é 32. Então a raiz quinta de 32 é 2. Só que isso aqui é menos 32, isso daria menos 2, tá? Só que aí esse menos aqui, não esqueça, é de oposto. Então, o oposto desse menos 2 vai ser mais 2. Tranquilo? E aí vem o nosso lembretezinho lá do nosso querido Benizinho falando aí para vocês. Atenção, galera! Raízes de índices ímpares e radicandos negativos. A raiz, que é a resposta, sempre será negativa. Beleza, galera? Lembrem-se também da situação do oposto. Quando tiver um menos do lado de fora da raiz, mesmo ela sendo quadrada, isso daqui vai poder acontecer também. Tranquilo, meus queridos? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um beijão e acompanhe na descrição aí desse nosso post que eu vou colocar as atividades para vocês. Um beijo e até a próxima!